Quem teve um ano maravilhoso e está pedindo valorização por isso é o Felipe Luiz. Se você assiste à seleção com certa frequência, algum dia já me viu falar sobre isso. Felipe tinha um salário de interino mesmo, salário baixo para o que se pratica no mercado, evidentemente, não para a média da população brasileira. 300 mil. E aí, depois de um ano tão vitorioso, ele está pedindo uma valorização profissional à altura do patamar a que ele chegou, né, de primeira prateleira. Na semana passada a gente colocou, aliás foi essa semana, antes do Natal, a gente colocou aqui, teve gente que considerou já o Felipe Luiz o principal treinador em atividade nas prateleiras que a gente fez de técnicos da Série A aqui no Brasil. Não é absurdo. O Flamengo tem esse dinheiro para pagar o Felipe Luiz, mas gerido com lógica empresarial, o Flamengo não quer dar o braço a torcer tão facilmente, porque entende que uma valorização assim de entre 4 e 5 vezes o salário de funcionário não é algo tão simples assim. Mesmo tendo dinheiro, mesmo fechando o ano, graças aos méritos do clube, arrecadando mais de 2 bilhões de reais, o Flamengo entende que dar um salto de 4, 5 vezes com lógica empresarial é algo que o clube não gostaria de fazer. Gostaria de ir mais devagar no salto do Felipe. E isso tem travado a negociação, apesar de já imaginar que seria um pouco difícil, eu imaginava que essa época do ano a gente já estaria tratando da renovação, porque eu não vejo muita opção, nem para Flamengo, nem para Felipe. Vai para onde o Felipe? E quem o Flamengo traz para o lugar dele? Ganhando a mesma coisa que ele está pedindo hoje, que é o que qualquer treinador pediria ao Flamengo. Mas o Pedro conta pra gente o que tem de novidade desse assunto e se está andando a renovação do Felipe com o Flamengo, Pedro. É um jogo de xadrez, né, Rizek? Um esperando o movimento do outro, ambas as partes cedendo muito pouco, como você disse, essa valorização que o Felipe pede por todos os títulos conquistados. O que a gente ouve conversando com as pessoas nos bastidores é que o Flamengo vê com muito otimismo a permanência do Felipe Luiz, porque embora ele não tenha dado a resposta dessa última proposta de contrato que o Flamengo fez, ele participa ativamente do planejamento, da montagem do elenco do Flamengo para 2026. Então esse é hoje o principal indício de que ele vai topar permanecer para a próxima temporada. Para além disso, o Felipe tem um compromisso na Granja Comari. Vai tirar a carteira Pro no curso da CBF, ali na segunda quinzena de janeiro. Então ele tem esses compromissos aqui no Brasil, pensando na sua formação como profissional, e do outro lado ele participa muito desse planejamento do Flamengo para a próxima temporada, e é exatamente isso que dá esse otimismo da direção flamenguista pela permanência do treinador. Pedro, você volta daqui a pouquinho para falar do futuro do Neymar, certo? Fechado, voltaremos sim, Rizek, até mais. Valeu, meu caro. Quando a gente pensa Felipe Luiz e Europa, qual a primeira cidade que vem à mente de vocês? Madrid, certo? Delícia, Madrid? Cidade maravilhosa. Gosta? Então a gente vai sair do forno que está o Brasil, com essas altas temperaturas nesse fim de ano, e vamos ao inverno europeu, com o Fernando Calas, falando com a gente ao vivo de Madrid. Calas, bem-vindo ao Seleção, meu caro. O que você pode falar sobre essa relação Felipe e Atlético, e se você imagina o Felipe no Atlético, no futuro próximo? Vamos começar com esse assunto hoje. Bem-vindo à Seleção. Os títulos do Flamengo foram notícia, e foram muito notícia aqui na Espanha, né? O Felipe, ele sempre foi considerado um jogador muito inteligente, né? Um jogador muito querido pela torcida do Atlético de Madrid, mas um cara que também jogou na base do Real Madrid, né? Então, assim, ele tem uma relação também muito próxima com o Deportivo de La Coruña, né? Que está hoje brigando para subir para a primeira divisão. A gente está vendo aí as imagens dele visitando o clube agora nas férias, né, com a família. A gente vê aí um carinho enorme dos jogadores, da comissão técnica com ele. Ele é um cara da casa, né? Agora, o problema é que o Atlético de Madrid tem o Alex Ferguson deles, né? Um treinador que, enquanto ele quiser treinar o Atlético de Madrid, pelo menos, assim, nada indica de que o Simeone vai sair do Atlético, né? Então, o Atlético, por exemplo, nesse momento está fazendo uma excelente campanha na Champions League, está classificado na classificação direta, né, no top 8 da Champions League, iria direto para as oitavas de final, e tem 2 jogos relativamente fáceis, né, o Galatasaray e o Bodo Glimt, para fechar. Ele só depende dele mesmo, né, para poder ganhar esses 2 jogos, inclusive, assim, botar um pouco mais aí de gols marcados, né, no saldo, para poder ajudar, né, no desempate.
Mas assim, no Campeonato Espanhol, que está dominado pelo Barcelona, está lá em terceiro lugar, né? E é basicamente o que a diretoria pede do Simeone todos os anos, né? Então, não tem nenhum sinal nesse momento de que o Simeone vai embora. Mas também tem o fato de que, né, o clube acabou de ser vendido, né, para a Apollo, que é um grupo de investidores, né, americanos, um negócio bilionário. O Atlético de Madrid está construindo o que vai ser já tem um dos melhores estádios do mundo, né, o Metropolitano. Ele está construindo o que vai ser uma das melhores, né, cidades esportivas do mundo, ao lado do aeroporto. Vai ter até piscina de onda, daquela que a gente vê lá em Abu Dhabi, no Campeonato Mundial de Surf. Vai ter uma igual aqui, ao lado do estádio do Atlético de Madrid, o Hotel 5 Estrelas, né, e uma coisa, inclusive, que está assim, mudando completamente até a infraestrutura da cidade nessa região. Coisa de louco. Então, assim, com a chegada desses investidores, né, que vão realmente pegar o timão do clube no meio de 2027, né, no final da temporada 26-27, da próxima temporada, aí, de repente, pode ser um momento de mudança. Né, mas nesse momento, aqui na Europa, a gente não vê nenhum sinal de que no Atlético de Madrid, né, o Simeone está pensando, né, ou cogitando deixar de dirigir o clube. Cara, é muito difícil o Simeone desistir ou sair do Atlético de Madrid. Tá, o Simeone, pô, já tá lá há 10 anos, o filho dele jogando no Atlético de Madrid, é uma coisa de louco. Então é muito difícil o Filipe Luís pra treinar o Atlético de Madrid. O Simeone tem que dar uma de Roberto Carlos e sair do Atlético de Madrid, não por necessidade, mas por querer dar chances para o Filipe Luís treinar, assim como o Roberto Carlos parou de jogar no Real Madrid, não porque tava velho, sim, mas sim para deixar o Marcelo jogar. Ou ele fazer alguma coisa muito errada, ele cansar de tentar perder pro Real Madrid, pro Barcelona, sabe, tem muitas incógnitas, tem que ter muita coisa junta, uma sequência de fatores pro Filipe Luís conseguir treinar o Atlético de Madrid. A menos que ele abra mão de ser treinador, vai ser o vice, né, vai ser o auxiliar técnico do Simeone e vice-treinador. Entendam como vocês quiserem, mas não acho que ela vai fazer isso, não acho que ele vai deixar de ser um treinador principal para ser um vice do Simeone. Geralmente é o contrário, o vice-treinador, o auxiliar técnico de alguém vira treinador. Mas eu não acho que o Filipe Luís faça isso, é muito difícil ele para o Atlético de Madrid, e eu não acho que ele vá largar o Flamengo para ir treinar algum outro time que não seja Atlético de Madrid, para ir treinar algum outro time de médio, pequeno escalão lá na Europa. Não vejo algum time de grande escalão de qualquer país chamando ele, não vejo uma Napoli chamando ele, não vejo um Milan chamando ele, eu não vejo uma Juventus chamando ele, eu não vejo... um Borussia Dortmund chamando ele, um Bayern de Munique, então nem se diga, nem se fala, não vejo um Liverpool chamando ele, não vejo esses times grandes chamando ele, não vejo um time grande como o Atlético de Madrid apesar de sempre ser visto por Real Madrid e Barcelona, chamando o Filipe Luís. Então não acho que ele vá fazer a burrada de sair do Flamengo para ir para algum time que ele não tenha moral alguma, nenhum reconhecimento, nenhuma história, não tenha nenhum background nesse time, além do Atlético de Madrid. Então, eu acho muito difícil, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Filipe Luís vai largar o Flamengo para assumir o Atlético de Madrid ainda esse ano? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, estamos falando assim, mas ele não renovou ainda, né? Então, teoricamente, daqui a 5 dias, 6 dias, uma semana, o Filipe Luís já não será mais técnico do Flamengo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.